Muito bem, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar a Lígia. Boa noite. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Aí está dando um eco. Obrigada. Então, a Lígia é psicóloga clínica de orientação junguiana, atua há 37 anos em atendimentos individuais e em grupo, desenvolve trabalhos com mulheres visando o despertar da mulher para uma nova psicologia do feminino. É claro, né, que isso aqui não é nem, acho que 1/1000 da experiência da Lígia, então acho que é melhor ela se apresentar e falar um pouco mais desse trabalho, que eu acho que muitos aí conhecem, e estou muito feliz a gente poder iniciar a 6ª edição do Cinepaio. Lígia, fique à vontade. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu chamo Lígia Weitle e trabalho há 37 anos. E fiquei muito agradecida também de participar, estou muito feliz. E quando você me pediu para escolher um filme, pela minha vivência, eu escolheria Malévola, um filme bem voltado para o feminino. Mas eu adorei esse filme, e esse filme ele me impactou por poder trabalhar conceitos junguianos, assim, da psicologia junguiana de verdade. Então, foi por isso que eu escolhi esse filme especificamente. E eu queria contar um pouquinho como eu conheci a psicologia junguiana. Quando eu me formei pela Unital e não tinha Jung naquele tempo. Eu formei em 87, né? E eu fiz a linha existencial, trabalhei durante uns 3 anos no Dasein, o ser e estar no mundo, mas eu sempre tive grupo de mulheres, eu sempre trabalhei com um grupo de mulheres. E eu recebi um convite de um amigo para assistir uma palestra de mitologia em São José dos Campos, com a doutora Maria Zélia Alvarenga. E eu fui. Eu tinha me formado, estava com 3 anos trabalhando. Olha, eu não entendi nada, mas fiquei fascinada. Fiquei fascinada exatamente por pensar, não, tem alguma coisa a mais. E aí fui fazer terapia com ela, e da terapia ela me encaminhou para a Sociedade Analítica em São Paulo, e eu comecei a fazer curso, comecei a estudar tudo que podia sobre psicologia junguiana, porque sabe quando você encontra, sabe quando a chuva cai na terra seca, que encontra e umedece? Eu encontrei aquilo que dava sentido para o meu trabalho com psicologia, porque o Jung é abrangente. E eu não queria trabalhar psicologia só na parte comportamental, só para resolver problemas. Então, se perguntassem para mim qual é o hobby que eu tenho, é estudar psicologia junguiana. Eu fiz todos os cursos que eu podia fazer lá de sonho, eu dei muito curso de sonho, eu dei muita palestra de sonho, eu trabalhei o feminino, eu fiz cineclube, eu faço grupo de mulheres que vão se renovando, umas vão ficando, outras vão saindo e vai entrando. Mas sempre o objetivo maior do meu trabalho é a noção junguiana. Eu vou começar falando 2 frases que eu acho assim, básicas para qualquer pessoa que esteja estudando a psicologia junguiana e queira se aprofundar. Porque, na realidade, a gente pode até pensar que é muito difícil, porque se você quiser estudar o Jung com os olhos normais, comuns, assim, digamos, ele é muito abrangente, você tem que entender qual é o objetivo do Jung. Então, eu vou ler uma frase que vai nortear o trabalho com o filme. A meta de uma psicoterapia que não se contenta apenas com a cura dos sintomas é a de conduzir a personalidade em direção à totalidade. Então, isso é maravilhoso. E o que é a totalidade? Visto por nós. É um encontro do consciente com o inconsciente. É um enlace, é uma troca. E é uma troca com harmonia.
não é uma troca de brigando, porque os problemas, os conflitos, é quase como, eu costumo dizer assim, quando eu quero explicar para os meus clientes, eu falo, a personalidade é como se fosse uma firma que tem um dono, e esse dono é o self, princípio organizador da personalidade. E tem um gerente, que é o nosso ego consciente. Esse gerente não está gerenciando a favor do dono, porque nossa educação é para gerenciar para o mundo, para fazer sucesso no mundo, para ser aceito no mundo, para receber elogio, aprovação, tudo no mundo. Então, é como se a linha, o eixo self-ego, ele fica desvirtuado, porque o ego está olhando para fora. E olhando para fora, ninguém desperta. Por quê? Porque são padrões, são condicionamentos, é o processo educacional nosso, que é tanta coisa que não dá para falar. Então, o objetivo da terapia, para mim, é levar o cliente a voltar, vir para dentro dele, para ele começar um processo de totalidade no nível dele. Porque a totalidade não é assim, a totalidade é uma coisa. Não, totalidade, em cada momento, no momento do Howard, no filme, a totalidade era uma aceitação de algo que ele, de uma perda que ele não conseguia elaborar, ele não conseguia aceitar. Ali era a totalidade dele, o conflito da polaridade. Então, na realidade, para mim, tudo se baseia nessa busca da totalidade. Tá bom? E outra frase do Jung é: a atividade da psique é inerentemente religiosa. Ela se baseia em 3 conceitos: conexão, significado e transcendência. É por aí que eu vou trabalhar o nosso filme. Conexão, significado e transcendência. Então, era exatamente o filme, mostra. Eu fiz uma. Eu assisti o filme e fui anotando o transcorrer do filme, para que a gente não perca as inserções onde elas têm que estar, as inserções da psicologia junguiana. Então, o filme ele foi filmado em 2016 numa agência de publicidade de Nova York. E os sentimentos abordados no filme são frustração, angústia, apatia, tédio, falta de sentido de vida. E o filme começa... Quando a gente vai assistir um filme, é como um sonho, né? Quando a pessoa conta o sonho, o início, ele localiza, é como se estivesse localizando onde é que está a história do filme. Então, ele começa com Howard, um bem-sucedido dono de uma agência de publicidade, recebendo uma homenagem por uma campanha bem-sucedida. E ele é chamado para falar, e ele fala para justificar o sucesso da campanha. Tudo tem um porquê. Qual é o seu porquê? Porque o nosso porquê, nós fazemos sucesso com as nossas campanhas, porque nós lidamos com o amor, o tempo e a morte. Tudo que compramos é porque ansiamos por amor, desejamos ter tempo e tememos a morte. Então, ele usa 3 abstrações para justificar o sucesso dele no concreto, no plano bem objetivo. Bom, essa cena é super bonita, porque ele está recebendo as homenagens, aplausos para ele, e ele vira. E no que ele vira, ele já está sofrido, com a aparência bem, bem sofrida, porque passou 3 anos. Passa os 3 anos e ele aparece na agência montando um enorme jogo de dominó. Enorme, imenso. E ele está totalmente abatido. Ele aciona um desmonte. Então, quando os dominós vão se desmontando, vai sugerindo que um processo de desconstrução, de desmonte. A cena é de desmonte e, ao fundo, os sócios dele comentam quanto tempo durou para ele montar
Então, ele demorou 5 dias para montar e ele estava desmontando. Nós não podemos mais aceitar isso, eles falam. Os sócios estão super preocupados com o futuro da agência. São 2 sócios e uma dedicada auxiliar. Mas como ele é o sócio maioritário, a agência depende da assinatura dele para que novos contratos sejam feitos. E ele está completamente apático pela perda de uma filha. Ele está num processo de luto. E nós sabemos que o processo de luto passa por 5 etapas. Pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão e pela aceitação. Ele está nos 4 primeiros. Ele está vivendo as 4 etapas. Se fechou em si mesmo, num processo depressivo sério. Porque ele não conversa com ninguém na agência, ele não conversa com ninguém, ele não recebe ninguém na casa dele, ele está totalmente isolado. Então a gente olha o Howard e pensa assim, ele é um tipo pensamento superior com a função auxiliar sensação. E por que junguianamente a gente pode falar isso? Porque ele fez sucesso, ele fala com clareza o porquê do sucesso dele, ele se movimenta quando ele está falando super bem, ele não é uma pessoa encolhida, ele está abatido por causa da perda. Mas como ele tem função, pensamento superior, e ele anda de bicicleta direto, a gente deduz e monta os dominós também, a gente deduz que a função auxiliar dele é a sensação. Então, o que está acontecendo com ele? As funções que estão na sombra, que são funções inferiores, o sentimento e a intuição, ele não usa. Eu costumo explicar que as funções é muito legal a gente entender para poder ajudar um cliente. Porque é como se a personalidade fosse um quarto com 4 janelas. A função superior é aquela janela que a pessoa olha o mundo por ela. As auxiliares são as janelas do lado e a função inferior é a janela que fica atrás, que a pessoa não olha nunca o mundo por ali. Só que uma janela não significa a totalidade do mundo. Significa o ângulo que ele, Howard, estava vendo o mundo, pelo pensamento. E pelo pensamento não tinha como ele aceitar uma coisa que estava fora da capacidade do pensamento explicar. Bom, o filme ele estava nessas 4 etapas e nessa dinâmica de polaridade, porque a totalidade é um encontro das polaridades em nós. O transcendente é um encontro daquilo que está negado em mim. E, na realidade, o filme todo se passa num clima de Natal. Isso é tão significativo, né? Ruas enfeitadas, árvore de Natal no interior das casas, sugerindo o quê? Possibilidade de nascimento. Porque nós sabemos que o Natal é a celebração do nascimento da criança divina, símbolo do nascimento do novo em nós, de um processo de renovação. Então, a gente trabalha tanto a criança interior para que nasça essa criança divina. A gente trabalha a criança humana, com todos os traumas que ela viveu, e que está impedindo desse nascimento interno, que é um novo, e que seria um passo grande para essa totalidade, nascer. Bom, os sócios, eles estão desesperados, pois eles não conseguem conversar com ele. Ele só vive um momento presente, onde ele sente muita raiva e está paralisado pela dor da perda. Total falta de significado para seguir em frente. Então, ele tem que ter um significado, porque é conexão, significado e transcendência. Ele não transcende. Os recursos que ele tem não dão significado à perda. Então, ele não consegue ir para diante. O único movimento dele é ir de bicicleta para o trabalho. Ele está isolado, sem telefone, sem receber ninguém, sem pagar aluguel, mergulhado na dor, totalmente mergulhado na dor. Ele começa a escrever cartas para o tempo, para a morte e para o amor, onde ele desabafa seus sentimentos de raiva e frustração.
uma tentativa concreta para resolver um problema abstrato. E, além de tudo, ele põe as cartas no correio, que mostra que ele é função-sensação. Além dele escrever para a morte, para o tempo e para o amor, que é uma abstração, ele escreve e põe no correio. Dá para perceber a função superior querendo resolver situações na vida? E a função sensação executando ao escrever e colocar no correio? Os sócios contratam uma detetive para averiguar o dia a dia de Howard. O filme vai mostrando ele se afundando na dor e os sócios buscando soluções. Outra polaridade, ele se afundando e os sócios buscando o polo da cura, o polo de tirar ele dessa situação. A detetive conta que ele colocou cartas no correio e que ela conseguiu pegar, e que ele só vai até um parque de cães e fica sentado lá, apesar de não ter cão. Então, um dos sócios, ao seguir uma moça que sugeriu uma mudança significativa numa frase na agência, tem uma pessoa que vai fazer um teste e falou uma frase muito interessante. E ele achou, ele seguiu, e ele deu um teatro. Outro significado, teatro é no subsolo. Então, é como, precisa entrar, precisa descer dentro da gente, sair do nosso pensamento e ir lá para dentro. Lá ele encontra uns atores que não tem dinheiro para colocar a peça em cartaz, mas tem 3 atores ensaiando uma peça. Então, e ele fica empolgado, né? Ele tem a ideia deles representarem o papel da morte, do tempo e do amor, numa tentativa de poder penetrar na realidade vivida por ele. Por que esse sócio teve essa ideia? Porque a mãe dele está com demência e ele, quando ele entra na história da mãe, ele se comunica com ela. Então, ele achou que se eles conseguissem entrar na história dele, através das cartas, tornando concreto aquele que era abstrato, para que ele pudesse se defrontar com isso. Uma ideia maravilhosa, né? Bom, então para poder na realidade, eles querem provar que ele não tem condições mentais para assinar novos contratos, para que eles possam agilizar, mexer na agência, fazer a coisa andar. Depois de muita negociação entre eles, porque a minha auxiliar, a Claire, ela resiste muito, porque ela acha que é uma traição fazer isso com Howard. E os atores também. Então, ele tem negociação entre eles e entre os atores. Mas fica tudo combinado, inclusive o preço. Eles assinam um contrato de confidencialidade. Outra coisa muito importante. Porque quando um cliente está fazendo uma terapia, tem que ser confidencial. E nós temos que ter muito respeito por aquilo ali, porque aquele é um momento de abertura, de dor, de angústia, e que a gente precisa acolher. Então, esse contrato de confidencialidade é significativo, é como se só fossem terapeutas do Howard. E, então, eles estão exigindo isso dos atores. E os atores combinam. Fica tudo combinado, assina o contrato. Tal. O clima do filme continua de Natal. 2 polaridades em jogo, morte e nascimento. A polaridade existe na nossa vida em tudo. Então, enquanto nós não conseguimos harmonizar os opostos em nós vamos ter muitos conflitos. Por quê? Porque o mundo é polar. A gente tem dia, tem noite, tem sal, tem açúcar, e a psique vive nesse mundo. Então, se a gente não conseguir fazer isso em nós vamos enfrentar muitas dificuldades para compreender a dinâmica da existência humana nesse planeta Terra, né? Bom, Howard vai de bicicleta, os atores ficam com as cartas. E fica decidido quem fará quem. Quem vai fazer a morte, quem vai fazer o amor, quem vai fazer o tempo.
Ele vai de bicicleta até o parque de cães e está sentado no banco quando a atriz que faz a morte aparece dizendo, e porque ele está olhando os cães, né? Eles sofrem, os cães sofrem, mas entendem totalmente a morte. E fala para ele assim, você me chamou de tigre de papel na carta que me escreveu. Disse que eu era ridícula. Você se lembra? Disse que eu era uma funcionária impotente para fazer uma troca. Porque ele tentou trocar aquela barganha que tem, ele tentou pedir para a morte, para ele morrer e a filha não morrer. Ele tentou. Então, eu era uma funcionária impotente para fazer a troca. Howard se assusta e diz, como você soube disso? Quem é você? E ela pergunta, mostrando a carta, para quem você escreveu isso? Escrevi para a morte, diz ele. Ela estende a mão, assim, muito prazer, diz ela, estendendo a mão. Adorou me conhecer, estou certa. A detetive passa, já tinha combinado passar por eles, e uma criança que está com ela pergunta, com quem que ele está falando? Para tornar mais verdadeiro o encontro. A morte devolve a carta e diz, quero esclarecer as coisas entre nós. Eu sou realmente a morte. E aí ele sai, né, porque ele fica super, sai, e aí a atriz vai encontrar com o Itchkit. E ela fala assim, ele acreditou em mim, foi espetacular, como atriz, né? Ela estava super feliz e tendo certeza que ele tinha acreditado nela. Toda tentativa simbólica é trazer o abstrato para o concreto, para que ele possa ser assimilável. Na realidade, a transcendência, o que ela faz é esse encontro do abstrato e do concreto. Porque a perda não tem como mensurar, não tem como. Não tem como você pensar, vou aceitar, passe com a minha ideia, com o meu pensamento, não tem. Howard já tinha olhado pela janela, ele já tinha olhado várias vezes pela janela, um encontro de um grupo de apoio, mas nunca tinha conseguido entrar. Mas dessa vez ele entra e é convidado a falar, mas não consegue. E tenta sair, e na saída, a Madeleine, que é uma que dirige o grupo, é uma integrante do grupo, fala para ele, minha filha se chamava Olivia e morreu de uma forma rara de câncer no cérebro, glioblastoma multiforme, ou GBM, para abreviar. Qual o nome da sua filha, Raul? Ele não consegue falar. Ela fala, é por causa do Natal? Quer dizer, ela pergunta, é por causa do Natal que você está emocionado? Ele diz, eu estou tentando consertar a minha cabeça. Madeleine diz, você perdeu uma filha. Isso nunca vai ser consertado. Essa frase também é de uma profundidade enorme. Você não conserta para conseguir continuar vivendo. Você aprende a viver com aquilo que te machucou, que te feriu, que seja lá o que for. No caso dele, era uma perda. Mas na nossa vida, a gente não conserta, a gente não depois que a gente viveu uma dor muito grande, uma frustração, ou uma desilusão, você tem conserto, a gente se torna outra pessoa ou a gente vive a vida frustrada. E reclamando, e culpando, e projetando que a nossa infelicidade está naquele acontecimento, né? Bom, ela fala para ele assim, não vai ser consertado, eu espero que você volte. Howard aparece na agência e começa a remontar, porque ele tinha desmontado todo, tinha colocado os dominós numa caixa, e ele começa a remontar os dominós. Muito sugestivo, porque é uma tentativa dele começar a remontar alguma coisa na vida, bem no início, né? Ele está lá do lado dos dominós e o ator que faz o tempo aparece na agência, bem do lado dos dominós, já montados em grande parte, e diz para ele, dizem que você cura todas as feridas, mas não dizem que você destrói tudo de bom que há no mundo. Como você transforma a beleza em símbolo. Isso é uma besteira. Se o amor é a criação e a morte a destruição, eu sou o que fica no meio. Você não compreende o tempo. E começa esse diálogo assim, o Mauro está super assustado. Primeiro foi a morte, agora aparece o tempo, né? Falando o que ele tinha escrito na carta, né? Ninguém compreende o tempo.
Einstein chegou perto quando falou que era uma ilusão. A Claire chega e o tempo para chamar o Ralph para uma reunião. E o tempo diz, pergunta para ela se ela me vê. Não tinha sido combinado, né? Ele não pergunta. E ela sai. O tempo diz, você me escreveu porque precisa de mim. E ele diz, eu não preciso de você. Olha a frase do pensamento de função superior. Eu vou resolver, eu não preciso. A pessoa que está assim, às vezes, ela vai fazer uma terapia, ela fala, eu não preciso de terapia. Como é que uma outra pessoa vai saber o que eu estou precisando? Não, eu vou resolver. É função pensamento superior, assim, direto. O tempo diz, todas as pessoas lamentam como a vida é curta. Veja, eu estou ficando de cabelo branco. Um dia é longo para caramba. Eu sou abundante, eu sou um presente. Mesmo quando você está aqui falando besteira, eu estou te dando um presente, você o está desperdiçando. Com o quê? Com isso aqui, ele aponta e tenta derrubar os dominós. E ele, House, já protege os dominós. Quer saber, diz o tempo, eu é que deveria escrever cartas furiosas. E sai. Ele sai e encontra com a Claire, que diz assim, ai, foi a pior coisa que eu fiz, a coisa mais difícil. E o ator diz assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Do mesmo jeito que a atriz que fez a morte também ficou super empolgada, ele também. Howard está no restaurante e a atriz que faz o amor aparece e senta na mesa com ele e diz, sinto muito mesmo, e mostra a carta. E ele diz, você só pode estar de brincadeira. E ela diz, você disse adeus na carta. Não podemos escolher quem amamos ou quem nos ama. Logo, você nada pode contra mim. Enquanto viver, você nada pode contra mim, porque eu sou a essência da vida. Estou em você, estou em tudo. Se você puder aceitar isso, pode voltar a viver. Então, bem sugestivo de que ele não estava vivendo, ele estava se arrastando naquela dor, né? Ele levanta e sai. Vai até o grupo de apoio, encontra a Madeleine e pergunta, existe uma coisa chamada alucinação do luto? Ela diz, existe. E ele diz, eu pesquisei sobre isso, eu não durmo, eu ando tendo umas conversas, mas tudo bem, deixa para lá. Então, ele ainda está na resistência, deixa para lá, não quero falar. Eles andam, aí ela pergunta para ele, você quer ter uma conversa comigo? Ele diz, quero. E aí ele sai andando pela rua toda enfeitada de Natal. Super simbólico, né? E Madeleine pergunta, você faz parte dos 79% de casais que se separam depois de uma perda, assim como eu? Ele diz sim. E você ainda ama? Ele pergunta. E ele respondeu, já não sei mais o que é amor. E você o ama? Ele pergunta. Elas nunca deixamos de nos amar. Pelo menos eu acho que não. No dia do divórcio, ele me deu esse cartão com essa frase: se pudéssemos ser estranhos outra vez. Foi o gesto mais romântico que ele fez. Gente, essa frase dá um seminário, dá uma palestra, dá um seminário, porque olha tudo que está por trás dessa frase. Quantas vezes a gente tem uma decepção com uma pessoa e pensa, ai, eu queria tanto voltar ao tempo que eu não tinha acontecido isso. Se pudéssemos ser estranhos outra vez. Aí ela fala assim, agora nós somos estranhos. Sim, eu ainda o amo, diz ela. Ele conta para ela das conversas. Começou a abertura dele para o novo, porque ele admite que está acontecendo uma coisa que ele não entende. Madeleine conta para Howard que, quando ela estava no corredor do hospital, onde a filha estava morrendo, uma mulher sentou no banco ao lado dela e perguntou, quem você vai perder? E ela disse, minha filha. E a mulher diz, não deixe de perceber a beleza oculta. Howard diz, as pessoas não sabem o que falar nessa hora, né?
E a Madeleine disse, ela sabia. Só é que eu não entendi na época. Um ano depois, alguma coisa começou a acontecer comigo. Eu começava a chorar, mas não eram lágrimas pela Oliva, era o choro nascido de outra coisa, de um tipo de conexão profunda com tudo. E eu percebi que era a beleza oculta. Gente, isso é lindo, essa declaração dela. Porque o que é beleza oculta? É o que transcende. Porque tem tanta morte no mundo, mas tem tanta vida também. Tem tanta coisa feia, mas tem tanta coisa bonita. Então, a beleza oculta é que faz com que você tenha olhos, tenha essa conexão com o que transcende. O que transcende o dia a dia, né? Howard diz, não existe a tal de beleza oculta. Existe sim, diz Madeleine, só que isso não vai trazer a Olivia, porque não é uma mágica que vai resolver o meu problema, não vai trazer a Olivia, mas eu te afirmo que ela existe. Howard diz, adorei sua história, mas eu não estou sentindo nenhuma beleza oculta. Os sócios resolvem fazer mais um encontro, para que seja filmado pela detetive e depois editado para parecer que ele está falando sozinho. Pretendem apresentar na reunião dos acionistas para forçar Howard a assinar os contratos. Acontecem os novos encontros e os diálogos são super ricos. Vale a pena rever. Vale a pena rever a carta que ele escreve para a morte, para o tempo, para o amor. Vale a pena rever o diálogo que ele tem depois, porque é de muita riqueza, muita profundidade. Junto com a história, isso é muito bonito, junto com a história, surgem também mudanças que vão acontecendo nos sócios. Ao promoverem toda a dinâmica com os atores do tempo, amor e morte, Claire, o relógio biológico dela não permitia mais ter filhos. E ela estava meio que angustiada por isso. Até que o tempo fala para ela assim, os filhos não têm que vir de você, eles têm que passar por você. Também uma frase muito significativa, porque, olha a profundidade disso, eles têm que passar por você, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua dedicação. Então, se você adota uma criança, ele vira seu filho mesmo, porque ele passa por você um período da vida sua e dele, né? O It, que a filha não falava com ele por causa da traição dele e consequente separação, ele percebe através da M, que fez o amor, que é a atriz, que ela desafia ele, o que ele sentia realmente pela filha, para ele ir em direção à filha. E ele, através da atriz, que faz o amor, ele volta a falar com a filha, e é bonito porque ele, na primeira vez que ele tenta falar, ele está encolhido, como se ele está devendo, porque ele traiu a mãe. Então. Na outra vez, ele está com o pai. Não, eu vou vir te buscar todo dia. Eu sou seu pai. Eu te amo. Então, a menina também ama. Então, é lógico que ela fala, vou sair meio-dia amanhã, né? Então, demonstrando o quanto que ela ficou feliz com a permanência dele. Então, muitas vezes, uma pessoa, ou um filho, ou uma pessoa no relacionamento, uma amiga fala uma coisa, e a gente leva muito a sério. A gente não verifica nossos sentimentos em relação àquela pessoa. Porque nossos sentimentos em relação a ela é que deve pautar nossa conduta. E não aquilo ali. Ela falou, não sei se eu vou querer, eu quero dar um tempo. Vamos aprofundar em tudo na vida, né? O Simon, que tem uma doença terminal, e não tinha contado para ninguém, afinal conta para a esposa, depois de uma conversa com a atriz que fez a morte. Esses são os efeitos colaterais. O filme em inglês chama efeito colateral. Mas eu acho que ele foi traduzido muito bonito como beleza oculta. Muito. Mas os efeitos colaterais de quem está tentando resolver um problema é
se beneficiar. Os 3 só se beneficiam com movimento, porque a vida é movimento. Quando alguma coisa me mobiliza e eu me movimento para, de alguma maneira, colaborar, eu também me modifico. A gente, na terapia, a gente, como terapeuta, sabe disso. A gente faz um movimento com o cliente faz um movimento com a gente, e todos nós modificamos. A terapia é uma bênção, né? Ser terapeuta é uma bênção. Por quê? Porque nós podemos acolher a dor, seja ela da maneira que for. Aquela dor que a gente, sem ser terapeuta, a gente julga, critica, condena. Como terapeuta, a gente acolhe. Porque ao acolher, também em nós surge um movimento de expansão da nossa consciência. O que é uma expansão da consciência? É um encontro com a totalidade. Bom, reunião da diretoria. Colocam o vídeo editado e Howard fica pasmo ao assistir. E pergunta, vocês contrataram gente para me seguir e filmar? E eles falam, a Claire que fica quase que entregando, mas eles falam, e lá ele vai parando e vendo que ele realmente, ele fala assim, ele constata que ele não está bem. E diz, vocês fizeram a coisa certa. E assina os contratos, inclusive um certificado de que a filha não está mais viva, porque ele tinha doado umas ações da firma lá para a filha. E ele não assinava aquilo de jeito nenhum. Então, ele não queria concretizar que a filha morreu, né? Então ele assinou. E ele tem uma conversa muito boa com os 3 sócios, e valoriza os 3 e tudo. E sai de bicicleta. Simon encontra a atriz que fez a morte e vai levar o dinheiro com o pagamento. E fala assim, agora vocês podem encenar a peça. E ela diz, a peça está morta. Mas nunca se sabe, nada está realmente morto se olharmos do jeito certo. Eu também achei essa frase maravilhosa, né? Nada está realmente morto se a gente olhar do jeito certo. Então, a gente está olhando. Eu já fui católica, muito católica. Então, eu tinha uma passagem do Evangelho que me mobilizava muito, que Jesus estava no barco com os discípulos, pescadores, e eles não conseguiam pescar, e jogavam a rede no pescado. E Jesus estava dormindo. Aí Jesus acorda e fala, o que está acontecendo? Ele fala, não estamos conseguindo pegar peixe. Aí ele fala, joga a rede para o lado de cá, para a banda de cá. Então, é tão significativo isso, né? Se a gente olhar o Evangelho simbolicamente, está jogando, eu estou fazendo assim, não funciona, vamos fazer do outro jeito. E essas são as polaridades, o exercício de fazer uma coisa diferente do que eu vinha fazendo. Bom, noite de Natal. Howard vai na casa de Madeleine. A casa está toda enfeitada para o Natal. Madeleine olha o vídeo da filha com o pai, e a gente descobre que o pai, ele é o pai da Olivia e marido de Madeleine. E ela diz para ele, o nome da minha filha é Olivia. Ela morreu de uma forma rara de câncer no cérebro, conhecido como glioblastoma multiforme, ou GBM, para abreviar. Ela tinha 6 anos, e pergunta, qual o nome da sua filha? E ele diz, eu não consigo. Madeleine põe o vídeo onde ele aparece com a Olivia girando. E diga qual o nome dela. A necessidade dele dar nome, ela sabe que ele precisa dar nome. Porque enquanto ele não der nome, ele não começa o processo de elaboração dessa perda. Porque se eu nem dou nome para o que eu perdi, se eu nem dou nome para o meu problema, para a minha dificuldade, a gente faz isso no consultório com o cliente. Não tão diretamente como ela fez, mas vai conduzindo até o cliente vai lá falando. Porque às vezes está muito difícil para ele falar. Mas quando ele fala, ele faz um movimento dentro dele. Então, a Olivia, ela diz, qual é o nome dela? Aí ele fala assim, Olivia, sussurrando. Diz ele, começa a chorar. O nome dela era Olivia. E como ela morreu, ela teve um tipo raro de câncer no cérebro.
chamado glioblastoma multiforme, ou GBM, para abreviar. E ela tinha 6 anos. Quando ele abraça Raul, e ele repete chorando, o nome dela era Olivia. O nome da nossa filha era Olivia. No vídeo, ao fundo, aparece ele e Olivia desmanchando um jogo de dominós e dizendo: vamos começar de novo. Muito significativo também. Vamos começar de novo. Quer dizer, vamos embora, pai, vamos começar a viver, né? Símbolo de movimento da vida que se renova continuamente. Aparece a agência, sai dessa cena e vai para a agência. Aí aparecem os dominós todos montados e a árvore de Natal lá no fundo. E os dominós começam a ser, um por um, cair. E a cena é muito bonita, essa cena, porque eles vão caindo e aparece o corredor do hospital. E aí a atriz que fez o papel da morte pergunta para ela, para Madalena: você está perdendo alguém? Sim, minha filha. Não deixe de perceber a beleza oculta. Muda a cena e Raul e Madeleine estão atravessando por baixo de uma ponte, também super simbólico, a travessia. Eles estão de mãos dadas, atravessando por baixo de uma ponte. Ponte é um símbolo muito significativo, seja a gente atravessando, seja a gente por cima ou por baixo. Em cima da ponte aparece o tempo, a morte e o amor. Porque em nós temos condicionado que a transcendência está aqui. Então, eles aparecem na parte de cima. E o Howard olha, e quando ele olha, eles desaparecem. E o filme termina dessa maneira maravilhosa, como início de algo novo. Solução de um conflito que é um conflito muito difícil. O luto, a perda, é uma coisa muito difícil. Quando a gente tem um cliente no luto, a gente sabe, isso que a Madeleine fez com ele, de fazer ele falar, a gente fala, pergunta, assim, pede a história, conta a história, como foi, se foi marido, se foi filho, vamos contar, até esgotar aquilo para a pessoa poder criar um espaço dentro dela de elaborar. Então, eu adorei o filme, por trabalhar a totalidade, por trabalhar a conexão, por trabalhar o significado, por trabalhar a transcendência, que é como eu entendo o viver, o estar aqui, o ser estar aqui no mundo. Ele pede muito, todo momento da nossa vida tem uma coisa que eu estou precisando fazer conexão, dar significado, transcender. Então, esse é um movimento. E esse movimento me conduz a essa totalidade, que é sentir a beleza oculta. Então, foi isso que eu vi do filme, eu gostei muito, agora estou à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Mãe, Oi. Na verdade, eu queria comentar uma coisa também que me chamou a atenção, que ele fala, quando ele está no metrô com aquela artista, com a morte, né? E ela fala um monte de coisa para eles, e ele fala assim: tudo isso são conceitos intelectuais, que por exemplo, não adianta nada, eu sei, mas esses conceitos intelectuais, e ele fala de algumas religiões, né, budismo, fala de outras coisas. Eu achei aquilo muito importante também, porque a gente às vezes fica tentando resolver com a cabeça, né? E ele já estava desacreditado de tudo, né? E tem outro momento também, o filme tem muita coisa, então eu fiz uma síntese, mas essa cena dele no metrô com a morte é muito rica, muito, porque, como ele falou, nada disso resolve. E os sócios também, no começo, já tinham comentado que eles chamaram um xamã, que eles deu nó na cabeça de um terapeuta, que nada resolvia, porque ele era muito inteligente, ele era muito claro. Então, tinha que ser algo, gente, tipo assim, fora do normal, que foi a presença daquele símbolo que ele usou. Eram símbolos abstratos que ele usou para um trabalho concreto. E eles transformaram o concreto em abstrato, aparecendo para ele, né? Eu me lembro
me lembro de uma frase de um livro que eu não, acho que é o Siddhartha, né? Que acho que eu não me lembro quem que é o nome agora. Ele encontra com alguém, né? E começa discutir ou falar as ideias dele. Aí ele fala assim: és inteligente, cuidado. O encontro do Siddhartha é com o Buda. Isso. Aí ele está questionando a coisa, aí ele fala, és inteligente, Samana, cuidado. Oi, Lígia. Boa Oi. noite, Cláudia. Oi, Cláudio. Tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta de alguma coisa, uma parte da sua fala. Assim, várias partes me tocaram e me emocionaram. E tem uma fala específica que você também falou agora, com o comentário do Ricardo, que você falou várias vezes também, que eu achei importante, eu anotei aqui também, que é a questão de toda a tentativa simbólica é trazer o abstrato para o concreto. Eu queria que você ampliasse um pouquinho essa de trazer o abstrato para o concreto e do concreto para o abstrato. É esse movimento que você está se referindo? A morte, o tempo e o amor são instâncias abstratas, porque cada um sente da sua maneira. Né? Quando eles trazem para o concreto, eles personificam, eles põem uma pessoa fazendo aquele papel. Então, ele tem um diálogo, porque o que ele imagina da morte, do amor, de coisa antes era para vender, ele tinha uma imaginação, que as pessoas precisavam. Entendi. E aí, quando ele está com raiva, ele fala todo o desespero dele com aquelas figuras. E aí elas vêm e falam, oh, não é nada disso que você está achando. Não é nem lá nem cá, é isso aqui. Então, é como se apresentam de uma maneira concreta. É como se esses conceitos do amor, do tempo e da morte fossem muito ameaçadores para ele no início. Na realidade, quando ele começou a ver, quando ele escreveu, é como ele pôs ali, ele não estava xingando ninguém do sócio dele, o sócio ele estava super em silêncio, mas ali ele pôs toda a energia de raiva dele. E raiva é o primeiro item, a negação é o primeiro, mas a raiva é o segundo item da perda, do luto. Depois a barganha e depois a depressão. Ele entrou na depressão e não saía, porque ele não conseguia aceitar. Ele só começou a aceitar quando algo quebrou o raciocínio dele. Tanto que ele fala, existem essas conversas? Existem essas conversas que eu estou tendo? Quando ele fala para ela. Porque ele começou a questionar ele mesmo. Então, ele que começou a questionar a sanidade mental dele. Por isso, enquanto a gente não se questiona e não faz uma pergunta, eu não sei, não tem como criar um espaço para o novo. E o novo, no caso dele, seria a transcendência, a aceitação, que a vida continua. Né? Obrigado. Ficou claro, Cláudio? Ficou sim, Lígia. Obrigado. Pode falar. Oi, não, pode falar. Eu ia falar, esse filme é de perda de uma filha, mas cada um de nós pode colocar na sua própria vida, nas tentativas que nós estamos fazendo de resolver alguma coisa que não está sendo solucionada. Então, se nós estamos tentando, no caso dele, do Howard, ele estava tentando com o pensamento e com a sensação, com as duas funções superiores. Então, o sentimento dele é de uma dor tão avassaladora que ele não sabia lidar com ela. E a intuição, ele não intuía nada, não deixava espaço para a intuição. Então, todos nós, em uma situação da vida que a gente está fazendo, não consegue resolver, a gente tem que parar e falar, não sei o quê. Que jeito que eu estou fazendo que não funciona? Qual uma maneira que eu nunca pensei? Qual a maneira que eu posso até criar na minha imaginação uma solução? Só isso. Pode falar, Amanda. Lígia, realmente nada nessa vida é por acaso, né?
Eu já tinha visto esse filme há muito tempo atrás, mas eu não me lembrava dele. E hoje, quando eu comecei a ver, um pouco antes de começar o grupo, quando eu vi morte, Tempo e amor, eu perdi a Matilda, Lígia, a minha cachorrinha, não sei se você ficou sabendo. Não sabia, não sabia que ela estava doente só. Hoje está fazendo 2 semanas. E ela, para mim, não era uma cachorrinha. Ela era uma pessoa da família. Era uma filha para mim, a minha companheira de muitos anos. E, Lígia, está sendo tão bom eu estar ouvindo você falar. Eu estou começando a elaborar algumas coisas na cabeça, sabe? Está sendo tão importante. Eu não terminei de ver o filme, mas com a sua fala, está ficando tão clara, tantas coisas, tantos pensamentos, tantas coisas que estão passando pela minha cabeça, a raiva, a negação. E foi bem isso mesmo. Olha, desculpem até se eu estou falando da minha cachorra como se fosse uma pessoa, mas ela era, para mim, uma pessoa. Isso é importante isso. Aqui para o animal de estimação é um ser presente na vida daquela pessoa. Uhum. Então, está sendo tão esclarecedor para mim tudo o que eu estou sentindo, porque eu comparo a minha dor. Eu perdi a minha mãe há mais de 50 anos, então eu não me lembro da dor que eu senti quando ela faleceu, que foi a pessoa mais importante que eu perdi. E está sendo tão claro, está ficando tão claro para mim o que eu estou sentindo, porque eu estava achando, Lígia, que eu estava ficando louca. Porque eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de conversar com as pessoas. Então, e eu comecei com esse processo mesmo de negar a raiva. Teve um dia que eu, com uma amiga, eu falei um monte, eu falei, eu estou com raiva do mundo, eu estou com raiva de Deus, por que tirou a Matilda de mim? Enfim, então, eu estou vendo que eu não estou louca, que eu estou dentro do processo. E, olha, muito, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer por ter aparecido isso hoje na minha vida. Que bom. Está vendo? Isso é o efeito colateral. Vai espalhando, vai espalhando. Verdade. Obrigada para todos. Oi, Lígia. Pode falar. Opa, tem alguém entrando. Não, pode falar, seu Paulo. Não. Depois eu falo. Fiquei pensando aqui que você escreveu muito bem que ele se estruturou na função superior, né? E a sensação como auxiliar. E eu fiquei imaginando aqui como é que você pensa que uma pessoa de função superior sentimento e de auxiliar intuição lidaria com a mesma situação. Uma pessoa de função intuição e sentimento, ela entra na dor e sofre a dor até a última coisa, mas ela se entrega à dor. E como a função intuição, ela traz o novo. E a pessoa começa a ter ideias, porque a função intuição é imaginativa, porque o inconsciente, a imagem, ele atua contando, o inconsciente conta para nós coisas através de imagens. Então, a pessoa de função sentimento, não é que ela não sofra, não, mas ela não resiste ao sofrimento, porque ela se entrega ao sofrimento e ele esgota. Ele é uma onda que se quebra no mar e desmancha, sabe? E função intuição, eu posso falar porque eu sou intuição sentimento. Função intuição, ela é quando ela faz uma conexão. A gente tem uma conexão, a gente fala isso aconteceu por algum motivo.
Eu não duvido. É como se a gente fica ancorado no transcendente. Mas não é só na perda, não. É em todas as questões da vida, parece que o transcendente está presente mesmo. Respondi? Ficou, claro, sim. Já só uma pergunta. A pessoa intuição, ela vive muito intensamente tudo, é isso? Todos os sentimentos são intensos? Não tem função melhor ou pior, viu, gente? Todas as funções, elas têm, tipo assim, a função intuição é uma pessoa riquíssima de ideias, de muita criatividade. E pode ser que ela não realize, porque ela tem tantas ideias que não dá tempo dela realizar. Quando ela está fazendo uma coisa, ela já está imaginando outra, que poderia estar fazendo outra e que deveria estar fazendo. Então, ela precisa contrabalançar com a função, trazer o pensamento, trazer a sensação para a vida dela. E sempre é o equilíbrio, é a função transcendente. A função transcendente é como se você ficasse no meio da sala e olhasse pelas 4 janelas. Né? Então, isso é você ter uma visão da realidade mais ampla. Não tem só aquela janela que você tem habitualmente olha o mundo. Entendi. Obrigada. Que essa menina que ia falar aí... Acho que a Dulce queria falar. A Dulce. Então, eu assisti esse filme já faz muito tempo, não me lembrava da história. Eu tentei assistir ontem, não consegui. Tentei assistir hoje, não consegui. Não por tempo, porque, não sei, acho que é a história mesmo. Porque, assim, eu perdi o meu filho com 19 anos. Vai fazer 14 anos, em janeiro. E, assim, eu me vi muito na sua história, né? Porque como eu não assisti o filme, você foi narrando o filme e contando os processos do luto. Eu intuitivamente, assim, quando eu saí do consultório do meu médico, né, um mês e pouco depois que ele faleceu, eu entrei numa papelaria para comprar doce. E, do nada, assim, não foi na papelaria, não, era uma loja de doce, mas dentro da loja de doce tinha uma seçãozinha de cadernos, eu peguei um caderno, e na capa do caderno estava escrito Jesus, a sua inspiração. Eu sou católica. E eu comecei a escrever nesse caderno de 500 páginas. Eu cheguei a passar para o segundo caderno. Eu completei o caderno, né? E todo dia, assim, não que fosse uma obrigação, mas eu tinha necessidade. Parecia que eu estava conversando com Deus. Era como porque eu me isolei muito. Eu passei muito, né, nesse processo da negação, da raiva eu não passei, graças a Deus, assim, porque eu acho que a raiva consome mais ainda, né? Eu nunca me revoltei com Deus, eu nunca senti raiva. Eu não senti raiva nem de quem matou meu filho. Então, assim, mas a negação eu tinha. Eu não aceitava. E isso eu acho que eu não aceito até hoje. Para mim é muito difícil. Hoje eu não escrevo mais nesse caderno, sinto falta. Mas é por falta de tempo e também eu estou muito no... Como é que eu vou te explicar, assim? Eu estou fugindo muito das coisas. Por exemplo, eu estou deixando muito de ver amigos, amigas, deixando de falar. Porque depois que ele morreu, assim, meio que minha vida foi ladeira abaixo. Eu não consegui mais trabalhar no que eu trabalhava, eu tentei, passei por vários empregos, sabe? Não parei nenhum porque eu não consigo mais. Eu estou até fazendo uma transição. Eu cheguei a fazer arte-terapia, um curso de formação. Gostei muito do curso, mas como entrou a pandemia, eu não consegui concluir o curso. Mas voltando lá no processo do luto, eu acho que... Eu estou perdendo muito assim, o raciocínio, tá, gente? Foge as coisas assim. Eu comecei a falar, estava no caderno, né?
Tá, que eu estou deixando de falar com as pessoas, eu me isolei muito de novo. O que eu fiz lá no início do luto, nesse período de 14 anos, eu fiquei muito tempo sem me relacionar. Quando eu voltei a me relacionar, eu tive uma grande decepção, e aí eu voltei a me isolar. Hoje eu não estou conseguindo sair, eu fico muito dentro de casa, não consigo falar com as pessoas. Eu não sei se isso ainda faz parte do processo. Gente, 14 anos. Eu não sei se é da minha essência ser assim. É uma coisa assim. Você é... Oi? Da Pedro. Eu sempre fui muito reservada, eu sempre fui muito de me isolar. Então, uma coisa é... Nossa, está dando... Alguém está com... Então, uma coisa é a gente estar isolada, mas está preenchida. Porque, às vezes, você não está a fim de se comunicar, de sair, mas você está plena. Pode ser que, por não aceitar, você não tenha vivido as etapas do luto. Então, esse luto está se estendendo mais. Mas isso pode ser. Eu estou sugerindo que você volte a escrever, e volte a escrever sentimentos mesmo que você tenha. Não contra Deus, não, mas do dia a dia. Existe uma técnica que chama páginas, que a pessoa toda... Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Você tem que deixar o seu microfone fechado. Enquanto a Lígia fala, tem que ter um microfone só ligado, senão fica dando esse eco. Então, existe uma técnica que chama páginas matinais, que a gente acorda e escreve, porque durante a noite a gente tem muito contato com o nosso inconsciente, e o inconsciente, o self, ele quer reorganizar a psique. Nós podemos contar com isso assim, como 2 e 2 é igual a 4. Então, durante a noite, você tem uma facilidade mais de entrar em contato. Quando você acorda, mesmo que você não lembre dos sonhos, você tem algumas ideias que vão surgindo. Então, se a ideia for de raiva, frustração, mágoa, não tem importância. O importante é que saia. Então, compra outro caderno e comece a escrever. Porque você pode ficar em casa, você pode se afastar. Assim, não ter tantos relacionamentos, mas ficar plena. Ficando plena, está tudo certo. O problema não é... Tem pessoas que são extrovertidas, gostam de se comunicar, gostam de se encontrar, e tem pessoas que não são mais introvertidas. Então, é tudo certo. Mas eu tenho que estar pleno, tanto na comunicação, quando eu saio, quando eu encontro, como não é na solidão, mas na minha casa, né? Em silêncio, só comigo mesmo. Né? Eu tenho um processo de perda. Eu perdi uma neta com 8 anos. Assim, de repente, ela nunca tinha tido nada. Então, eu acompanhei, foi super difícil para a família toda, porque todas as pessoas ficaram mobilizadas, os meus netos, outros netos, porque eu tenho 16 netos. Então, e os outros netos, eles não entendiam, e aí ela morava em Brasília, eu saí com eles assim pelo cemitério, porque era para mostrar que tinha outras crianças que tinham morrido, para eles entenderem, trazer para o concreto, não foi só a Bruna, tem outras crianças. Eu saí andando pelo cemitério com eles, e acompanhei o luto do meu filho. Meu filho, ele começou a trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Ele era professor, professor, e dava aula. E aí ele tinha tido, a mulher dele era o segundo casamento, a mulher dele tinha tido um neném, e eu ficava olhando assim, essa criança nascendo nesse clima, que o meu filho é super afetivo. Mas ele não estava disponível. Então, o quarto da minha neta, os bilhetinhos que ela deixava, estava tudo lá, e ele não conseguia desmontar. Demorou 2 anos para ele mudar de apartamento, para ele desmontar e guardar. Então, o luto é uma coisa muito delicada, mesmo, porque o luto lida com a transcendência, que nós
existe algo maior que eu não entendo e nem adianta eu querer entender, e exige, e eu lido com outra coisa, que é a falta física. É a falta física, é o contato. Então eu lido com as duas polaridades assim, obrigatoriamente. Então, eu tenho que ser gigante mesmo para dar conta. Então, você precisa cuidar mesmo de você, com todo o amor que você merece, que você está viva. Sempre pensa assim, eu estou viva, e existe um plano maior que me mantém viva. A vida é um presente, a gente ganha esse presente, e a gente precisa honrar esse presente, né? Verdade. Eu queria te perguntar sobre a beleza oculta, né? Na hora que eu ouvi sobre a beleza oculta, fiquei pensando no luminoso. Então, queria... É o luminoso. É o luminoso. É o luminoso que põe um lume em tudo, né? Tipo, você olha uma árvore florida, de repente aquilo fica enorme. Mas você olha uma pessoa passando fome, você também sente aquela compaixão, que é um contato. É uma conexão com o mundo como o mundo é. Não do jeito que a gente gostaria que ele fosse, né? É um tema forte, né? É um tema muito forte. Muito forte mesmo. Mas duas pessoas foram com perdas, que é você e a Malu, foram tocadas. E o nosso objetivo é esse mesmo, né? Se tocar, mobilizar, fazer um movimento. Né? O movimento não precisa ser um movimento externo, mas tem que ser um movimento interno. Movimento, perceber a vida se movimentando é a beleza oculta. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Sim. Primeiro, queria falar que eu sou fã número 1 da Lige. Apesar do tema ser luto, assim, cada um acaba aprendendo, buscando mais daquilo do filme do que está passando. Assim, o que me chamou muita atenção foi o quanto o Howard estava preso naquilo, né? Porque eu me vejo um pouco assim, eu tenho um pensamento meio obsessivo, tipo, parece que só vê aquilo, só vê aquilo, só vê aquilo, pensa naquilo o tempo inteiro. Então, me fez refletir na questão de como você, às vezes, está com um problema, e é o que você falou no início, a vida é linda, é cheia de coisas bonitas, mas tem hora que a gente parece que só pensa, pô, é ruim, só acontece coisa ruim, e esquece de ver essa beleza oculta, né? Até que alguma coisa aparece, uma conexão, alguma coisa que dá aquele clique, que dá uma despertada, para começar esse movimento de olhar, né, de dentro para fora e sair daquilo. Mas como às vezes a gente perde tempo nesse comportamento obsessivo, preso, parece que preso, né? É condicionado, a palavra certa é condicionado, porque no paradigma antigo eu sofro e o sofrimento me conduz à expansão da consciência, e não é o sofrimento, é o significado que eu dou a ele. Né? Então, nós precisamos mudar de paradigma, de certo e errado, de prêmio e castigo, nós precisamos vir para esse mundo novo que está se apresentando. Tem um mundo velho morrendo, horrível, e ele morre dentro da gente também, né? Quando a gente fica preso numa coisa. Essa conexão, Marcela, ela é importante, assim, eu colaborar, porque o inconsciente, ele quer se tornar consciente, ele quer trazer o melhor meu, a minha melhor versão está em mim. Ele quer mostrar para mim a minha melhor versão. Mas o condicionamento é pensar que eu vou resolver pensando obsessivamente, eu fico ali. Então, todos nós temos nossas dificuldades mesmo. Né? Então, nós precisamos começar a colaborar um pouquinho com a vida. Colaborar, tipo assim, não, está demais isso aqui, eu já pensei muito, não resolvi. Nossa, que eu posso fazer? Assim,
que chave eu posso virar, né? E se eu olhar bem, isso que você falou, acontece uma coisa que dá uma... Sempre acontece, porque a vida, ela quer nosso crescimento, ela quer nossa expansão, né? Não é mágica, não. Aquela cena que a Madeleine fala para ele assim, a Olivia não vai voltar. A beleza oculta não quer dizer que ela vai voltar. Então, isso é muito importante. Às vezes, um problema que a gente tem não vai resolver do jeito que a gente gostaria. Mas a gente transcende aquela visão que a gente tinha de solução. Né? Mas fiquei muito feliz que você está aqui. Faz muito tempo que eu não te vejo, que a gente não se encontra. Lígia, oi. Oi. Uma coisa que me chamou a atenção no filme também foi a hora que eles estão passando por debaixo da ponte, que ele olha para trás e vê os 3 atores, né? E quando ela olha, ela não vê os 3 atores, né? Então, se a gente fosse assistir esse filme só como mais um filme de entretenimento, né? Ele seria passado, mas com esse final mostra que não, né? Que o filme estava querendo dizer muito mais além do que somente um filme com personagens, né? Porque ali mostra que aqueles 3 não existiam fisicamente, eles existiam dentro do personagem, né? Eles se materializaram através do que os sócios fizeram. Exatamente. Levantaram dentro dele a abstração do tempo da morte e do amor, né? Eu achei muito interessante esse final, né? Obrigado. O final é lindo, né? Lindo. Aquela ponte, eles passando, é super simbólico, né? Muito, muito. Ô, mãe, Oi. um detalhe também que eu achei interessante, agora me lembrei, é que os sócios queriam, na verdade, provar que ele estava louco para poder fazer com que ele assinasse os papéis, né? Mas no final, quer dizer, desde o início, eles acabaram materializando os 3, né? O tempo, a morte e o amor, materializando a conversa com ele. Então, aquilo também ajudou. O efeito colateral. E ele seguia aquela menina aí no teatro. O teatro é o artista tem a comunicação do quê? Da imaginação, da criatividade, do inconsciente ali borbulhando. Então, legal. O filme foi muito, muito bonito. Oi, mãe. Tudo bom? Oi. Gente de Miami participando. Tem que tá longe, tem que participar de algum jeito, né, mãe? Eu não lembro. Por essa eu não esperava você presente. Não tira tanto crédito assim, né? Vamos. Não, pode falar. Não, eu vi você falando do filme, eu não lembrava, eu lembro só de algumas partes do filme. Só que a senhora falando, eu acho que acaba tocando para cada pessoa. É óbvio que o filme, ele traz a interpretação. Só que acaba tocando em coisas dentro da gente que muitas vezes eu estava vendo na negação, que a gente às vezes fica parado durante muito tempo numa coisa só. Às vezes você olha, passou 20 anos, passou 30 anos e você está batendo na mesma tecla e por algum orgulho, por alguma coisa que nem você sabe direito por quê, que você está segurando aquilo ali, e na hora que você dá um clique, eu não sei, na hora que você começa a ver diferente. A hora que você dá permissão para ver diferente, né?
Aí a coisa começa a mudar. Não que a coisa se resolve, mas você começa a ver uma perspectiva diferente, né? Por isso o diálogo do tempo com ele é um diálogo muito rico, que no final ele fala, eu é que devia estar escrevendo cartas com raiva, porque você fica aí parado, eu estou te dando um presente, que é o tempo, e você está aí repetindo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, né? Porque isso serve para tudo na vida, né? Tudo do que a gente fica empacado. Não, só queria fazer esse beijão. Beijão, meu filho. Rosana, eu tenho muitos filhos, sabe? Não, eu sei, eu estava falando com a Denise antes, eu falei, a família é grande, né? Mas é tão gostoso ver, né? Super legal. Eles aqui prestigiando e participando, muito gostoso. Ótimo. Oi, Acho que Lígia. tinha mais gente da sua família que ia participar, né? Aqui só está metade, viu? Lígia. Oi. Tudo bom? Eu gostaria de pontuar também aquela cena da reunião, né, onde ele assinou o papel, que mesmo ele, entre aspas, né, estando em luto, morto por dentro, ele conseguiu pontuar cada situação que os sócios estavam passando também de crise, né? Então, ele falou para, pode, ou que estava doente, pode morrer em paz que eu cuido da sua família. Falou para aquele outro que estava sem relação com a filha, você não sabe o que você está perdendo, corre atrás dessa relação. Falou para a moça também a vontade que ela tinha de ser mãe. Então, de alguma forma, ele também estava ligado, né? Ele estava esperto nas necessidades desses amigos, né? Achei bem interessante. Bem interessante, porque, na realidade, ele não só assina. Quando ele assina, ele pode declarar tudo que ele estava vendo e que ele estava fechado para poder admitir, né? Então, aquela cena é muito bonita. O filme tem cenas muito bonitas, né? Oi, Lígia, boa noite a todos. Me chamou a atenção, Lígia, a conversa com o tempo, a carta, porque quando acontece um luto, uma dor muito grande, o tempo literalmente para. A pessoa fica presa naquela dor, né, naquele momento. E como é importante a rede de apoio, né, os amigos que estavam ali para conduzir, para incentivar, como você falou, criativamente, né, e no imaginário, e conseguir ajudar a ele começar a vislumbrar um movimento para sair, porque é muito difícil, né? Você sabe, né, Tina, que você trabalha luto, então... Mas eu adorei o filme e a forma como você foi colocando todas as cenas e tudo, então fica mais leve, apesar da dor ser intensa, mas existe um caminho, né? Ali dava até o presente, os enfeites, as árvores, as luzinhas. Então, o filme inteiro lida com esses dois polos, né? A dor dele, mas a possibilidade de nascer presente o tempo todo. Quando ele chega na casa dela, a casa dela toda enfeitada, muito bonito. Quem fez o filme teve uma sacada muito boa. Isso que você está falando é tão importante, as cores, a alegria, essa energia que falta tanto a pessoa que está ali sem energia no luto, na dor, né? Mas muito lindo filme. Linda a sua explanação e a forma que você trouxe para a gente aí. Obrigada. Acho que está encerrando também, se não tiver mais ninguém. Eu ia perguntar se mais alguém quer fazer alguma colocação, pergunta. Eu só queria agradecer, né? Porque, na verdade, essa semana eu falei assim, não, acho que nem vou assistir o Cine na sexta-feira, não, porque eu tô passando por um luto. Só que eu não conhecia o filme, não sabia. E ontem à noite eu falei assim,
essa semana não estava conseguindo dormir. Desde o dia que eu perdi minha mãe, que faz um mês, eu tô com uma crise de tosse horrorosa. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir dormir mesmo, eu vou assistir o filme, sim. E aí eu comecei a assistir 9 horas da noite. Quando eu terminei, eu chorei o filme inteiro. Eu falei assim, que cronicidade, né? E aí depois eu não consegui dormir ainda. Aí era meia-noite, eu assisti novamente o filme. E aí você consegue ver outras coisas, né? Então eu queria muito agradecer. Foi um momento importante para mim. Ai, que bom. Importante esse encontro, importante. Obrigada a você, Carla, por participar aí, por falar com a gente, né? É importantíssimo isso. Mais alguém, gente? Gostaria? Eu quero agradecer imensamente a participação de todos. E, assim, nossa, um filme muito, muito, muito bonito. Obrigada, Lígia, pelo presente aí na sexta-feira à noite. Né, um cine sempre na sexta-feira à noite, e que bom que sempre tem bastante gente, né? E todo mundo participa. Então, acho que é um presente para a gente. Muito obrigada, adorei também o jeito como você fez as colocações e ficou leve, né? Ficou leve e com uma perspectiva dessa beleza oculta aí, né? Da gente procurar isso. Obrigada aí aos ex-alunos da pós, eu vi que tinham alguns alunos, o Cláudio, a Márcia, a Elaine, obrigada por participar, e bom conhecer as pessoas aí que eu não conhecia ainda, espero que participem dos próximos. Muito obrigada, viu, Lígia? Obrigada de você ter me convidado, eu fiquei muito feliz. É uma oportunidade muito grande de troca, e fundamentalmente o que a gente precisa é troca, né? Aquecer o nosso coração, e acreditar em dias melhores, né? Boa noite. Eu queria falar um pouquinho, porque hoje para mim está sendo uma oportunidade de conhecer você, Lígia, que é vó da Carol, né? A gente participava de um grupo e a Carol sempre falou muito de você, e eu sempre falava, você precisa trazer sua avó aqui para participar, para a gente conversar. E aí quando ela enviou o convite, eu fiz o possível para participar. Eu tive que manter a câmera fechada aí maior parte do tempo, porque o meu pai tem Alzheimer, e hoje ele estava com uma crise de Alzheimer muito forte. Eu tive que ficar ajudando um pouco a cuidadora, né? E aí não dava para ficar mantendo a câmera ligada. E o Alzheimer, ele é um tipo de adeus lento, né? Que ele é sofrido. É uma doença muito difícil da gente, fazendo uma analogia com o filme, é muito difícil de você aceitar que existe o diagnóstico, né? Porque ele é até um diagnóstico difícil. E faz mais de um ano, né, que eu vejo meu pai constantemente e ele não sabe mais quem sou eu. Eu acho que isso é o mais dolorido de tudo. É extremamente doloroso. E aí, mas eu costumo pensar que nele, como ele era, né, como ele sempre foi uma pessoa muito querida, né, ele era uma pessoa muito maravilhosa mesmo, né. É triste ver ele nessa situação, porque ninguém quer dar trabalho para ninguém, ele muito menos, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o lado bom, né, o tempo que a gente conseguiu passar com ele está com 86 anos, então, até os 82 ele estava bem, então a gente teve ele por 82 anos. Quantas pessoas não têm esse privilégio, né? Mas eu queria, eu só apareci aqui agora para dizer que agradecer, né, pela oportunidade de conhecer você, de estar aqui participando
do relato de todo mundo, embora eu não estivesse aparecendo na câmera, mas eu estava escutando, né? E foi interessante porque esse filme também eu assisti há muitos anos, né? E aí eu vi que era interessante a gente assistir o filme antes e eu não lembrava do filme. Aí na hora do almoço eu assisti um pedaço dele. Aí durante a explanação aqui que eu lembrei que os dois eram marido e mulher, né? Que hoje eu não assisti até o final, aí que eu lembrei. E realmente a gente fica assim muito maravilhado com a criatividade, né, de quem escreve a história, de quem imagina a história e o tanto de ensinamento que a gente pode ter com eles, né? E não só numa perda mesmo de pessoa, mas eu acho que todo luto, às vezes você tem um luto por uma separação, às vezes um luto porque você saiu do trabalho e você vai deixar de conviver com aquelas pessoas, vai deixar de ter aquela função naquele lugar, então você tem que elaborar tudo isso e seguir em frente, né? Então era isso que eu queria dizer, agradecer, sim, pela oportunidade e gostei muito de te conhecer, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, tchau. Obrigada a você também, Cristina. Acho que a Olga quer falar, ela tá, levantou a mãozinha ali. Olga, você quer falar ou foi sem querer aí? Não. Foi sem querer ali, a mãozinha levantada. Foi sem querer, mas eu quero agradecer muito. A Lígia é uma pessoa maravilhosa, que eu amo, e agradecer a todos vocês por tudo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada, boa noite. Participem dos próximos, tá, gente? Eu faço o Cinepai uma vez por mês, né? Sempre às sextas-feiras. Então, fiquem atentos aí. Depois eu divulgo para vocês no grupo próximo. Já vou fazer o convite público aqui ao Paulo, né, que foi indicado pela Lígia. Então, depois eu vou começar com o Paulo aí, para ver se ele pode trazer um filme para a gente aí no próximo mês, Paulo. Será um prazer, Rosana. Ah, que bom. Então tá jóia, gente. Obrigada, um bom final de semana para todos. Obrigada, Lígia, mais uma vez, e até breve. Obrigada pela participação de todos, pelas perguntas, pelo encontro. Obrigadão. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.